caminhada, falando, Senhor, eu não aguento mais, é gigante para todo lado. A tua promessa está de pé, mas eu estou vendo gigante, eu vou parar. Olha só quem entra, duas pessoas, Josué e Caleb, na terra prometida. E quando eles entraram, viram muitos gigantes, mas eles também viam alimento que Deus prometia ao povo. Eles também viam algo que saciava a fome, matava a sede, algo que saciava, que Deus tinha o melhor. Eles viam, e eles não se importavam com os gigantes. Sabe por quê, irmão? Tem muitas pessoas que Deus chama, mas quando o gigante grita, as pessoas ficam com medo. Dá vontade de abandonar o grupo, dá vontade de abandonar o ministério, dá vontade de abandonar a família, dá vontade de abandonar o trabalho, dá vontade de abandonar tantas outras coisas. E às vezes eu chego na igreja e você, esse é o último culto, vou chutar o balde, não tem mais jeito. Minha família, eu já perdi a esperança para voltar para Jesus, já perdi a esperança de alguém sair dos vícios, das drogas, das bebidas. Aí Deus falou assim, quantas coisas já tem rejeitado na minha história, no teu chamado? É pessoas que já pegou o ministério com Deus e estavam no culto. Só que o gigante grita, ele grita para um e também grita para outro, ele não grita só para um, ele grita para todos, irmão. Mas tem pessoas que olham o gigante e falam assim, não vou desistir. Se o gigante gritar, eu vou tocar a unção. Se o gigante gritar, eu vou louvar a unção. Se o gigante gritar, eu vou pregar a unção. Se o gigante gritar dentro da minha família, eu vou dobrar meu joelho, vou ter uma vida de consagração para Deus. Não vou abandonar minha família. Se o gigante gritar na vida financeira, não baixe a guarda e fala, Senhor, abre a porta. Senhor, não sei como é que vai ser minha finança, mas o Senhor pode mudar a história por completo. Eu estou falando isso, irmão. Sabe por quê? Às vezes a gente não aprende o que é o evangelho de verdade. A gente não sabe guerrear na vida espiritual. A gente quer entrar no céu, mas não quer se dedicar à vida espiritual. Como é que vai ser o céu espiritual, irmão? Se a gente não preservar nossa vida espiritual com Deus, como é que a gente vai alcançar o céu? O céu é alcançar na força. Sabe qual força? Aquela que tu luta com a sua própria carne. Você, Senhor, me dá força. É aquela que tu vai ler a palavra e bate o sono. Quando eu fui ler a palavra para trazer um estudo desse, e o sono veio, e eu pelejava contra o sono, e chegou para uma madrugada, minha esposa me despertou, vamos orar, porque a gente tem a obra ser feita de Deus sobre essa terra. E eu orei com muito sono, mas eu falei, Senhor, tem que ter força. Às vezes dá vontade de deitar na cama e dormir de novo, mas tu tem que prevalecer. Sabe por quê? Quando as pessoas ganham a onda para Jesus, não é um ato carnal, é um ato espiritual. Os maiores pregadores do Evangelho, isso eu admiro, passou a madrugada orando, eles acordavam pelas 4 da manhã, ia até as 8 da manhã, uns acordavam pelas 4 da manhã, ia até um pouco mais, outros acordavam para o ministério com Deus de oração. Às vezes você prega tanto, louva tanto, ora tanto, e não ganha uma alma, não ganha a própria família para Jesus. Por quê? Não tem vida de oração. Que é uma coisa que Deus fala assim, eu levanto do trono só para te atender. Quem sabe me responder que Deus levanta do trono só para atender essa pessoa? Quando eu prego, não. Quando eu louvo, não. Quando eu toco instrumento, não. Quando eu oro, não. Quando se quebranta diante da presença de Deus, aquela oração de lágrima, fala, Senhor, não tem como eu fazer mais nada. E tu começa a chorar. Jesus apareceu para 2 mulheres, 3 mulheres, e 2 mulheres ele falou assim, ó, vai e anuncia que eu estou voltando, que ressuscitei. Teve uma que começou a se derramar em oração, começou a se derramar em choro e a quebrantamento. Jesus falou assim, vai, senão eu não posso voltar. Quando tu chora diante da presença de Deus, a única coisa que coloca Deus de pé é tu chorar diante da presença dele. Quando tu chora, Deus fala assim, eu quero fazer a obra, tu é dependente de mim. Jesus falou para a mulher, pai, e aquela mulher falou assim, não aguento, só chorava, e Jesus não saía de perto daquela mulher. Jesus não sai de perto da tua tristeza, Jesus não sai de perto da tua dificuldade, mas tem que ter um quebrantamento diante
isso com todo amor, buscando a Deus, e essa pessoa trouxe notícia ruim, e eu se dedicando, me deu um momento de ira, mas eu falei, opa, Satanás está repreendido. Tu veio de repente, eu nem prestei atenção, tu veio de repente querendo me dar rasteiro, eu nem prestei atenção. Eu falei, esse cara é repreendido. Aí minha boca quis falar, Deus falou assim, para de falar. Às vezes tem atitude tua que Deus fala, para de falar. Aí eu se dediquei no momento com Deus, sobre o meu trabalho, testemunhei sobre Deus no meu trabalho. Aí no final, decorrer do tempo do trabalho, dois pais e filho começaram a discutir um com o outro, e querendo me embordar na situação, eu falei, ei, para com isso. Deus não está se agradando disso. Um querer ser melhor do que o outro. Eu falei, para. Deus não está se agradando. Não, eu preciso da outra opinião. Eu falei assim, não, Deus não está se agradando disso. Para. Tem coisa lá fora, irmão, que está precisando. Isso eu estou falando no meu trabalho. Tem pessoa aqui que vai para a escola e Deus está precisando de pessoas que terá a palavra. Não interpreta mal, não. E aqueles 10 começou a jogar intriga no meio do povo. Começou a botar o povo para caminhar para trás. Enquanto Moisés vai na sua caminhada com Deus, eu passo, Moisés, levanta um. Quem era esse um? Era se colocar na posição de Deus. Era aquele jovem Josué que se colocava em posição de Deus. Viu o gigante, ele não olhava para a dificuldade. Viu os problemas, não olhava para a dificuldade. E quando trazia para o seu povo, trazia alimento. Tem muitas pessoas, irmão, no nosso meio, que quer apedrejar o outro irmão e quer alimentar o gigante. Eu nunca vi uma história dessa. Quando Deus levantou Davi, Deus levantou Davi para quê? Apedrejar o gigante, mas alimentar o povo. Davi ia diante do povo, alimentava o povo. E quando viu a guerra, ele falou assim, vou apedrejar o gigante. Às vezes você está perdido no ministério, que a gente começa a botar erro, a gente começa a apedrejar as pessoas e alimentar os gigantes. Eu fiz você a apedrejar gigante e alimentar um outro, viver em comunhão. Isso é tão difícil, irmão. Sabe por quê? Nós temos comunhão dentro da igreja. Se tiver descomunhão, Deus mata. Está entendendo? Na tua família tem que ter união, tem que ter concordância. Tu tem que entender o sonho da tua esposa, tu tem que entender o propósito da tua esposa, tu tem que conversar com ela, tem que ter um momento de dialogar com ela. Eu sou um obreiro da casa do Senhor, mas tem um momento que eu vou dentro da minha casa, eu tenho que ser um esposo da minha esposa, eu tenho que ser um amigo da minha esposa. Não adianta eu chegar achar que é tudo pregado, não, irmão. Tem que ter um carinho, tem que ter uma aliança. Sabe por quê? Eu casei com ela, fiz uma aliança diante dela, mas é uma aliança diante de Deus. Eu tenho que trazer Deus para dentro da minha casa. Eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom marido, meu esposo mesmo. As crianças têm que ser um bom exemplo de pai, irmão. Tem que ser tudo uma aliança. Sabe por quê? Quando chegar aqui, Deus fala assim, eu vou habitar com a minha unção na tua vida. E sabe por quê, irmão? Tu pode fazer o que for. O que traz unção é a aliança. O que traz unção é unção de Deus, é a união. O que traz a unção de Deus é testemunho, não é falar bonito, pregar bonito. Eu estou com saudade de pessoas que falam errado, irmão, mas porque é a unção de Deus. Eu estou com pessoas que cantam errado, mas tem a unção de Deus. Eu estou com saudade, irmão, de chegar no culto e ver pessoa arrebatada. É a unção de Deus. Às vezes não tem o que comer, às vezes não tem o que se vestir direito, às vezes não tem